outra vez. Vamos, mister. Muito bem. Boa tarde a todos. Muito bem. Obrigado por estar aqui. Então, vou cortar um nome aqui. Vamos a dizer a lista dos jogadores para os dois jogos contra Chile e contra Bolívia. Goleiros: Alisson, Liverpool. Bento, Al Nassr. Teve bem. Tô na tua. Hugo Sousa, Corinthians. Três vezes. Defensores: Alexandro Ribeiro, Lille. Alex Sandro, Flamengo. Agora botou o zagueiro lateral tudo. Defensores. Né? Caio Henrique, Ih, rapaz. Mônaco. Verdade. Não. Interessante. Douglas Santos, Zenit. Rapaz, abriu Louco. ali. Nossa Senhora. Fabrício Bruno, Cruzeiro. Assim. Gabriel Magalhães, Arsenal. Esse sim. Marquinhos, Paris Saint-Germain. Ele foi de Não, Marquinhos mas mesmo. tá certo. Não. Cansadinho. Wanderson, Mônaco. Wesley, Roma. Roma. Aroma. Isso ele conhece bem. Meio-campistas: Andrei Santos, Chelsea. Agora é na minha de 26. Bruno Guimarães, Newcastle. Casemiro, Manchester United. Casemiro. Muito bem. Joelinton, Newcastle. Ele vem de jogar, então, de novo. Lucas Paquetá, West Ham. Ó. Tô bem. Top. Atacantes: Você vê a distinção. Estevão, Chelsea. Esteval. Ainda não consigo aprender o Val. Não vai. Gabriel Martinelli, Arsenal. Boa, gosto. João Pedro, Chelsea. Caio Jorge, Cruzeiro. Muito bom. Bem. Luiz Henrique, Zenit. Boa. Gerson fora. É. Mateus Cunha, Manchester United. Gostei. Rapaz. Gostei. Rafinha, Barcelona. E o último nome? Richarlison, Tottenham. Fora. Muito obrigado. A gente Obrigado, agradece, mister. profe. Vamos dar aqui aqueles 2 Então, minutinhos o Vini e o Rodrigo de fato protocolares ali para fora. os Neymar colegas fora. transmitirem aí suas informações. Quatro Igor jogadores. Jesus 2 minutos, a gente fora, começa então a aqui gente com a só tem entrevista João coletiva. Pedro e Caio que todos- Jorge Isso. de queiram fazer perguntas, centroavante. levantem as O mãos. Charlison O Charles E aqui Matheus nos Cunha pode corredores- ser eventualmente. pode, também. Quatro jogadores que atuam no Brasil. Um Duda goleiro, um zagueiro. Falando com vocês, ok? Cadê? Hugo Souza, Fabrício Bruno, Bruno. Caio Jorge e tem mais um. Tem quatro aqui. Douglas Santos com tudo. Não? O Três? Zenit com tudo, né? Caio Jorge, deu. Três, são três. 3 jogadores só que atuam no futebol brasileiro, né? Ah, não, Alexandre. O Alexandro é. 4. É que tem dois, um Alexandre. eu esperava- Alexandre Junto Ribeiro. Eu esperava mais e imagino que vai perguntar do Neymar, a gente vai ter uma resposta aí se ele foi cortado por causa da lesão. Né? Não, tem que perguntar. Isso aí tem que perguntar. Não, isso com certeza. Até por causa da editoria Neymar, ele tem que perguntar mesmo. Sim. Por que que eu, né? Com certeza vai ser perguntado, mas é isso, né? A gente É pensou claro em mais que- nomes do futebol brasileiro e não vieram. Mas acho que novidades aí, o zagueiro, né? Que ele chamou do Zenit. Na lateral, não. Lateral, Lateral, ele desculpa, chamou o do Caio, Zenit. Caio Henrique. Não é uma Os dois novidade laterais, de né? seleção, mas 2 laterais. Vamos lá? estar sim, Douglas Santos Vamos também. começar. E o Começando Caio aqui. Jorge merecido, tá? Bem merecido. É, mas o cara O tá Por Bento, favor, o Não, era brasão. não entendi. Duda, o Hugo, por favor. Vamos começar a ouvir o prof. Aqui. Boa tarde, mister, boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos. Pergunta devagar. Carlos Gil aqui do Grupo Globo. Algumas... Vem aqui atrás, está meio escuro, mister. Boa tarde.
Não sabe cadê? Meio, aqui no meio. No meio campo. Não achou. Aliás, meio Não, campo que não, tem uma não, novidade, não. que é o Lucas Paquetá. Algumas Ele não tá novidades, vendo, Rodrigo, algumas acho que ele- novidades em função de ausências que são importantes, como o Vini e Rodrigo. Pergunto como o senhor vê essa oportunidade, né, depois de assistir a tantos jogos do Campeonato Brasileiro e de poder ver novos jogadores que ainda não observou na outra data FIFA. E, se me permite, o Neymar está ausente da lista. Ele foi cogitado, foi uma hipótese em algum momento, e em que medida essa lesão, enfim, esse incômodo que ele sentiu, afetou ou não a Ele está procurando. presença dele na lista? Boa tarde, obrigado. No, però intento. Si hablamos de la lista, es una lista que mudada un poco con la última convocación, la primera convocación contra Ecuador y Paraguay. Tem 9 jugadores que no están ahora, como Carlos Augusto, Lucas Beraldo, Leo Ortiz, Danilo, Andreas Pereira, Gerson, Ederson, Anthony y Vinicius. Que no están. ¿Por qué no están? No están porque la idea que tengo es conocer nuevos jugadores que yo no conozco bien, sobre perfil caracterial e pessoal. Sim, perfeito. Não sobre o perfil técnico. Eu conheço a todos os jogadores, todos. Eu quero conhecer outros que podem ajudar a seleção a fazer as coisas bem. Esses jogadores que não estão han trabajado muy bien en la primera convocación y quiero a cada uno de ellos agradecer por eso. En esa segunda convocación hay nuevos jugadores. No está Neymar. Neymar tuvo un pequeño problema la última semana. Neymar no precisamos testarlo. Todo el mundo conoce a Neymar, toda la comisión, toda la selección, todos los torcedores do Brasil conocen muy bien a Neymar. Neymar tiene, como todos los otros, llegar a una buena condición física para estar y para ayudar equipo nacional a hacer las cosas bien, a intentar de hacer lo mejor en la Copa del Mundo. Esos dos juegos son los últimos juegos de calificación, entonces precisamos hacerlo bien, terminar bien esa fase de calificación. Los últimos dos juegos, personalmente eu era contento por o jogo, ma sobretudo por o ambiente, un ambiente positivo na seleção, e tenemos que aproveitar desse jogo contra Chile, contra Bolívia, para manter un ambiente positivo no grupo, que va a ser uma coisa muito importante para a Copa del Mundo. E o próximo jogo amistoso que vamos a ter em outubro, novembro e março, o objetivo é isso, conhecer bem os jogadores. E nos amistosos também. E, por sorte, Brasil tem muito bons jogadores em todo o mundo. Em Brasil, em Europa, em Arábia, em Rússia. Então, fazer uma lista nova não será fácil, mas temos que aproveitar do próximo jogo. Temos 10 meses
para preparar bien una lista definitiva para hacerlo bien la Copa do Mundo. Carlos, por favor, só um pedido, Zozano, para todos falarem um pouco mais alto e uma pergunta só para o repórter, por favor. Carlos, boa tarde. Márcio Douza, repórter do Lance. Calma. Gostaria que você falasse sobre a convocação do Lucas Paquetá. Ele ficou um bom tempo sem ser convocado por causa da investigação, enfim, que ele estava enfrentando na Inglaterra. E quais características que fez o senhor convocar o Paquetá para esses jogos? Obrigado. Paquetá é na convocação porque, como disse, eu não conheço ele, quero conhecê-lo. Paquetá tem muita qualidade técnica, é meio muito importante que pode jogar em diferentes posições no campo, então quero aproveitar desse tempo para conhecer ele melhor. Carlo Ancelotti, aqui um pouco à sua direita, aqui atrás. Fiquei com a sensação de ele levou o Neymar. Por favor, para subir um pouquinho o volume do microfone, por favor. Tá valendo? Espera um pouco. Aqui à sua direita, Pedro Ivo, da ESPN. Eu queria voltar um pouco no assunto Neymar. Você falou rapidamente que ele teve um pequeno problema na última semana. Não fosse esse pequeno problema, você consideraria chamá-lo ou você não consideraria chamá-lo pelo que você falou de que o Neymar não precisa ser testado? Em que pé de observação estava o Neymar para você até esse pequeno problema da última semana? A ideia que temos é de fazemos uma lista muito mais grande, que é de 51, 52 jogadores ou mais, e depois os últimos jogos antes da convocação, o último weekend, preparamos a lista, mas só depois do jogo, porque pode passar que durante o jogo do weekend jogadores se lesionam. Mas ele respondeu? Não. Claro que não. Aqui, Monique Danello, TNT Esportes. Boa tarde, Ancelotti. Boa tarde. Eu queria me aprofundar um pouco mais, por favor, nesse tema das escolhas entre jogadores que você quer conhecer um pouco melhor e os que você já conhece. Você fez a opção, por exemplo, de não trazer o Rodrigo dessa vez, que é um jogador que você conhece bem, mas a gente tem o Casemiro na lista, por exemplo, que é um jogador que você também conhece muito bem. Como você adotou um critério, ou de que forma você tentou desenhar essa lista, tentando equilibrar, tendo algumas lideranças ou jogadores que são importantes para esse grupo e abrindo mão de outros que você entende que nesse momento você não precisa testar? Obrigada. Obviamente, eu não posso chamar todos os jogadores que não conheço, porque creio que esse grupo tem que ter uma base fixa de jogadores que são muito importantes, que vão estar a ser muito importantes também na Copa do Mundo. Então, alrededor desse grupo temos que meter, como fazemos nessa convocação, jogadores que no futuro podem estar na lista definitiva. Ancelotti, Rodrigo, Fábio, boa tarde. Boa tarde. Eduardo Semblano, no canal Free Clear. Ancelotti, o Brasil joga no Maracanã, o maior palco do futebol mundial, com a torcida querendo ver o Brasil bem. Ficaram de fora, talvez, dos 3 maiores nomes mundiais, junto com o Rafinha, da seleção brasileira atual. Temos pouquíssimas datas até a Copa do Mundo, bem poucos dias. O senhor trabalha com uma planilha de 15, 16 nomes fixos e testa o resto? Ou o senhor vai fazer maiores mudanças, maiores testes, mesmo tendo pouco tempo para trabalhar e achar os 23 ideais para a Copa do Mundo? Boa sorte nos jogos. Graças. Obrigado. Mais ou menos. Sim.
Você não ha falado devagarinho, però. Não estou mesmo. Ele está aprendendo ainda. Bom, sì, a ideia é essa, ter um grupo fixo de 14, 15 jogadores, que hoje eu posso pensar que vão estar no Mundial, e os outros rodar un poco, como he dicho, para tener una lista definitiva. Rodrigo, le tengo mucho cariño a él, obviamente, como a todos. Ontem jogou muito bem com o Real Madrid, pero é o primeiro jogo depois de muito tempo, então ele tem o tempo para preparar-se bem e para voltar ao equipo nacional. Critério muito importante que a comissão considera é aspecto físico. Um jogador que joga no equipo nacional tem que estar 100% da sua condição física. Perfeito. Isso é um critério muito, muito importante para nós outros. Muito bom, prof. Oi, Patrizia Antonini com a agência. Porque a competência em qualquer posição há muita competência. Lateral direito, zagueiro, meio-campista, extremo. A competência é muito grande. E se um jogador não está 100%, pode, sem nenhum problema, chamar a outro. Certo. Patrícia. Oi, Patrizia Antonini com a agência de imprensa ANSA. Eu vou fazer a pergunta em português, devagarzinho. Muito bem. Então. Muito obrigado. Quero saber se você encontrou dificuldades que você esperava nesse primeiro período e se depois das primeiras 2 partidas você acha que você pode impartir o estilo e ideias que você tem já nessas próximas 2 partidas e se você está emocionado de liderar a seleção no Maracanã. Obrigada. Sim, estou muito emocionado de treinar a equipe no Maracanã, obviamente. Não he tenido problemas nesse período porque o ambiente na seleção é um ambiente muito familiar, muito bom, com muita competência, com muita organização. Problema não hemos tenido. Gostou muito o jogo contra o Paraguai, personalmente, gostou muito a comissão. Creio que o equipo jogou bom futebol. Obviamente, o time pode melhorar a qualidade do jogo, pode melhorar a intensidade, mas temos o tempo para fazer tudo isso. Boa tarde, Rodrigo Ancelotti, Rodrigo do canal Vamos, aqui na esquerda. Acá. Okay. Nas últimas semanas, o senhor teve a oportunidade de conhecer vários estádios dentro do Brasil, várias culturas de futebol e também fora dela. Queria perguntar como foi essa experiência na Fonte Nova, na Arena MRV, aqui no Rio de Janeiro, conhecendo o futebol brasileiro um pouco mais de perto, e o que você viu ali que te encantou? Bueno, o primeiro ambiente, um ambiente fantástico em todos os estádios. A gente mostra muito carinho assim a mim. Os torcedores têm muita paixão
para o próprio time. E o jogo também, um jogo, creio mais que intensidade, um jogo de qualidade. Assistido ao jogo de qualidade. Eu gosto girar para o Brasil para conhecer melhor a cultura, para conhecer melhor os clubes, os times, os meus colegas. He falado con eles. Quiero aprovechar de ese momento donde para el equipo nacional no tenemos jogos, aprovechar de ese momento para conocer mejor a estructura dos clubes, la paisao dos torcedores de Brasil. Fantástico. Estou Ancelotti. Ancelotti aqui. Sim. Boa tarde. Boa tarde. Ancelotti e Rodrigo Fábio. Boa tarde. Desde maio até agora, reencontrou com velhos amigos como Felipão, Zico, Toninho Cerezo Júnior e conheceu vários treinadores brasileiros. E estando aqui no Brasil como técnico da seleção brasileira, como se sente ser recebido e apoiado por colegas de futebol com tanto carinho, tanto respeito? E com isso você está ganhando alguma força? Sim, me sinto muito bem, muito contente de encontrar toda esta lenda do futebol, como Zico, como Felipão, como Toninho Cerezo, como Falcao, como muitos outros, como Adailton, que era o meu jogador no Parma e agora é assistente do Inter, de Porto Alegre. Encontrado a ele, me parecía más alto de lo normal. Entonces, no, muy contento de todo eso. Como he dicho, cerca de mi persona hay mucho cariño por parte del pueblo de Brasil. Ancelotti. Mezzo. West? Pô, sou eu falando Sim. italiano. Mezzo. Boa tarde. Boa tarde. Derpácio, sim. Spacini. Rodrigo Viga, da Reuters e da Jovem Pan News. Pergunta para o senhor o seguinte. Por que tão pouco? O senhor já andou acompanhando vários jogos do futebol brasileiro, acompanha também o futebol internacional. Nós aqui somos muito exigentes com a seleção brasileira. Afinal de contas, é a seleção pentacampeã mundial. E a leitura que se faz é que, do ponto de vista geracional, não é a melhor geração do futebol brasileiro. Dificuldades nas alas, no setor de meio de campo da armação e até mesmo como encontrar um centroavante. O que o senhor já identificou essa presença aqui no futebol brasileiro e olhando para fora, em termos de restrições, dificuldades que precisam ser superadas, e se o Brasil precisasse jogar na Copa do Mundo hoje, já estaria ali na lista dos top 3, top 5 para disputar o Mundial? Mais ou menos. Mais ou menos. Entendeu? Mais ou menos. Que bom saber. Porque eu estava no Náutico mesmo. Não, nem no Tite, era o Mano Menezes, sim. Não, lá atrás. Não, mas depois ele já foi convocado quando ele estava... Não, mas a primeira foi lá. A primeira era do Náutico, é verdade. Como disse, não jogou, mas estreou em 16. Creio que a geração dos futbolistas do Brasil nesse momento é uma geração muito boa. Se solo miramos o elenco de hoje, tem jogadores muito bons, mas também tem muitos jogadores que não estão nesta lista. Nesta lista, por exemplo, temos 8 atacantes, mas hay muchos atacantes que no están en esta lista. Entonces, yo creo que en ese momento no hay, como atacante no hay en otros equipos nacional cantidad de atacantes como tiene
el equipo de Brasil. Entonces, creo que yo acho que ese time, esa equipe puede competir para el campeonato mundial. Hay exigencia, obviamente, por el feito que Brasil ganó 5 veces un mundial, es una exigencia normal, es una presión normal que tiene que tener un equipo pentacampeón. La presión no es mala, no es mal tener presión, porque si tú tienes presión, por cierto, no vas a dormir. Ancelotti, Wellington Campos da Rádio Itatiaia, estou aqui à sua frente. Sim. Eu queria te perguntar sobre o Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro, atacante do Cruzeiro. Quais são as qualidades dele? Só fazer gol? Você destaca mais alguma coisa no futebol do Caio Jorge hoje com 15 gols no Brasileirão? Obrigado. A característica de um atacante é fazer gol, primeiro. Ele está fazendo muitos goles. O goleador do campeonato brasileiro, um atacante muito jovem que já tem experiência porque jogou também em Itália. Então, creo que ele, por lo que está fazendo neste momento, merece estar com o equipo nacional. Olá, boa tarde. Aqui boa tarde. Patrick, do Jornal dos Esportes. Foram convocados 4 jogadores do futebol brasileiro, 3 estão nas quartas de finais da Copa do Brasil. Eu queria saber se foi importante na avaliação da comissão os jogos que serão pós-eliminatórios, né? 2 dias, na verdade, pós-eliminatórios. Obrigado. Sim. Pode responder? Sim. Bom, boa tarde. Só para deixar claro, não teve qualquer relação aos jogos dos clubes, não só nessa convocação como nenhuma outra. Na data FIFA o critério é meramente, estritamente técnico. Não teve qualquer influência que não a decisão técnica, física, clínica, enfim, dos convocados. Boa tarde, Rodrigo Matos, do UOL. Eu não sei se essa pergunta é bem para o Ancelotti ou para você, Rodrigo, mas sobre a questão legal do Paquetá, né? Porque nesse período que a gente teve entre as convocações, ele acabou sendo inocentado lá na FA. Eu queria saber se houve essa colocação para ele de que ele estava liberado para convocar e que antes não estava vetado, porque ele estava afastado já tem um tempo, né? O Paquetá da seleção brasileira. Se teve peso a convocação dele agora, ele ter sido, não sei se inocentado, mas enfim, absolvido ali das acusações que tinham contra ele de manipulação de resultados. Bom, boa tarde. Eu vou responder para ti, Rodrigo, até porque, né, eu já venho de 1 ano e meio e essa situação ela veio se arrastando durante esse período. O Paquetá ele teve convocado em situações até ele ser ou julgado ou investigado, né? E isso a gente foi muito claro lá até na Copa América do ano passado. A partir desse momento, não é porque a CBF ou o Departamento de Seleções tem esse poder de julgar, muito pelo contrário, é uma preservação do atleta. E na última convocação nós conversamos, que foi a primeira do Mister, justamente para não trazê-lo no momento em que estava afindando esse tipo de discussão. Então, graças a Deus, ótimo termos ele com tudo isso esclarecido, né, e poder tê-lo aqui apto a colaborar com a seleção brasileira, algo que ele sempre colaborou. Foi muito mais uma preservação a ele, né, porque todos nós somos seres humanos, o atleta também. Às vezes a gente esquece um pouquinho disso, né? Imagino que ele não viveu nesse período, ele e a família dele. Então, agora que ele realmente tem o foco no West Ham e aqui na seleção brasileira, a decisão ela passou a ser técnica.
Carlos, boa tarde. Nunca esteve vetado de ser convocado aqui. Foi, na era de Diniz, ele não foi convocado por uma decisão da seleção brasileira. Na altitude. E tanto é que ele voltou a ser convocado na era do Dorival. Na carreira do senhor, são 4.100 metros de altura em El Alto. Aqui na América do Sul se debate muito o quanto que isso é desumano ou não com o atleta, já que a altitude interfere muito no organismo humano. Queria pedir a opinião do senhor sobre jogos nessas condições e de que maneira que o senhor está se preparando também para encarar essa condição tão difícil que é a altitude de 4.100 metros. Muito obrigado. Sim. Para preparar o jogo Bolívia, obviamente falamos com a comissão, com os doutores. Creio que vamos a fazer um programa ideal para jogar en la altura. Creo que también tenemos que adaptar un poco a nuestra estrategia do jogo para jogar a esa altura. Nos próximos días voy a falar con entrenadores que ya tuvieron esa experiencia en la altura, también con treinadores do equipo nacional, intentar de fazer a coisa o melhor, como sempre. Aqui. Boa tarde, Ancelotti, tudo bem? Isabelle Costa, Canal Gold. Queria te perguntar, porque você foi muito específico em relação à questão física, que é um critério muito importante para o jogador estar na lista de convocados. Inclusive, a gente até falou já sobre o Neymar. Queria saber se você teve alguma conversa com o Neymar antes da convocação e também com o Rodrigo, que antes estava com a camisa 10. Tem uma expectativa em cima do Rodrigo, já é a segunda convocação que ele não está presente. E eu queria saber se você também teve uma conversa com o Rodrigo. Obrigada. No, io non ho tenido conversa con Rodrigo, non ho tenido conversa con Neymar. Eles sabem perfeitamente a ideia que o equipo nacional tem. Obviamente hay que jogar partido, hay que estar em uma boa condição física, como eu disse antes. Eu não preciso falar com eles para explicar isso. Se eles querem explicações, podem chamar-me. Creio que Rodrigo o meu número tem. Não sei se Neymar tem o meu número, mas creio que sim. Manda um zap pro Rodrigo e pede. Aqui. Não, tem, ele falou com o Neymar na primeira Guilherme Casé TV. Mister, eu queria te perguntar, a gente já está nas últimas convocações para a Copa do Mundo. O Romário? Bastante alteração em relação à ligou mesmo. Queria saber se tem algum setor dentro da seleção brasileira que você tem mais confiança nos atletas e deve fazer menos alterações, ou se tem tudo muito aberto ainda. Obrigado. Cara, assim, pode ser que se eu estivesse lá eu também, mas ninguém falou devagar. Eu tenho muita confiança nessa equipe e nesses jogadores. Creio que podemos fazer um trabalho muito bom. Però não há uma posição no campo que me preocupa aí nesse momento. Creio que cada posição está muito bem coberta. Para o próximo jogo contra Chile, creio que vamos a manter a mesma ideia do jogo contra Paraguai. Pode ser que vamos a mudar um pouco a estratégia contra a Bolívia, mas temos o tempo para pensarlo isso. Perfeito. Última. Tomer Savoia, Canal X Sports, capitão da torcida brasileira. Salve, Carlo. Mi sei mancato molto. Primeiramente, queria te parabenizar pelo seu português, a evolução que você teve. Sei que você tem se dedicado muito nas aulas com o professor Roberto Piantino. Eu queria saber como é que está sendo para você, professor Ancelotti, voltar a ser aluno, né? E ainda mais aprender o português, que é um idioma tão difícil, com diversos sotaques, né, de lugares diferentes. E se você já aprendeu algumas gírias do futebol brasileiro. Se hai già imparato un po' de gerghi calcistici in portoghese. Grazie mille e buona fortuna. Gesti, passe, è questo.
Tenía una pregunta para ti, pero no puedo fazerla. Eu gosto de estudar, aprender un nuevo idioma. Portugués es un idioma muy bonito, en ese sentido es un idioma con un poco cantado, ¿no? En este sentido, eu gosto, tengo un profesor muy bom. Intento aprender o más rápido posible. No sé, no conozco a nota que me va a meter depois esta coletiva. Nota 10, mister. Muito obrigado, quero agradecer a todos aqui em nome da CBF, lembrando a todos que a venda de ingressos para o jogo entre Brasil e Chile será aberta hoje às 6 da tarde, exclusivamente pela plataforma bilheteriadigital.com.br. Então é isso, com isso a gente encerra o nosso evento de convocação da Seleção Brasileira. Muito obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde.